17, versículo 15 ao 26. Amém? Diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles vos disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: que seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Eita, calma. Então, quando eu estava lendo essa passagem, semana toda, né, o Senhor estava falando comigo a respeito dessa passagem, né? Quando Jesus é crucificado, né, quando ele vai, né, ser crucificado, ali, né, naquele momento, tinha Jesus e tinha Barrabás, né? Jesus, a gente sabe que Jesus ele veio, né, para pregar a palavra, para que as pessoas pudessem aceitar, né, a verdade, né, o caminho que era Jesus. Só que por conta do financeiro, né, os fariseus daquela época, os mestres lá da lei, eles tinham inveja de Jesus, né? Aqui na palavra fala. E por conta disso, eles começavam a falar para o povo também mal a respeito de Jesus, para que o povo também pudesse ali condenarem, né, Jesus, né? Pudesse ali falar para que crucificasse Jesus e para que soltasse Barrabás. Porque na época da Páscoa era costume o governador romano soltar, né, alguém que estava sendo condenado ali. E naquele momento todos ali ficaram, né, o povo, né, ficou: crucifica-o para Jesus, crucifica-o. E eu me recordo quando eu era católica, quando eu era pequena, não, quando eu tinha menos idade, né, que pequena eu sou até hoje. Quando eu era criança, eu participava de uma festa, né, uma festa católica que tinha, que era da crucificação de Jesus. E aí todo ano, como a gente era católico, né, eu fazia o povo. E aí eles falavam só pra gente pegar e memorizar a minha fala, né? Minha fala era: crucifica-o, crucifica-o. E eu, criança sem entendimento, né? Eu fazia com a maior: crucifica-o, crucifica-o, com a maior inocência do que eu tava, assim, eu não sabia realmente o que eu estava fazendo. E vendo, né? E lendo a palavra do Senhor e vendo como Jesus sofreu, né? Aí hoje eu me recordo e eu choro, porque eu tenho a consciência. Eu era criança, eu não tinha consciência, mas eu tenho a consciência de que naquele momento, né, Jesus ele tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas que Jesus tinha visto. O povo tinha visto um pouquinho antes dessa passagem. Tem uma parte que Jesus ele entra lá como que é? Ele entra com o jumentinho. Onde ele entra? O lugar que ele entra? Ele entra com o jumentinho. Né? Ele entra e lá o povo começou a falar: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E todo o povo estava ali, né, adorando a Jesus. E de repente todo esse povo que está
isso, logo eu já pensei, né? Nossa, mas como que pode, né? Soltar Barrabás e pegar e condenar Jesus, né? E aí, na hora veio na minha mente Jesus ali na crucificação e Barrabás saindo todo feliz. E aí eu pensei assim, Barrabás somos nós, né? Porque a gente sim era culpado. Não era só assim, Barrabás representava a gente. A gente tinha culpa, a gente realmente podia estar ali, né, na cruz ali. Mas Jesus, ele pagou um alto preço. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. E a gente só está aqui hoje porque Jesus entregou na cruz. Então Barrabás era a gente, que a gente sim foi pecador, né? A gente ainda pega pensamentos, palavras e obras, mas a gente sim deveria estar naquele lugar, mas Jesus tomou toda a culpa sobre ele. E ele, ali naquele momento, simbolizou a nossa salvação, né? Jesus condenado e o preso que era para estar ali sendo condenado foi solto. E aí também outra coisa que passou na minha mente foi quando a gente muitas vezes, o mundo geralmente fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. Só que não, né? Porque o povo estava lá, crucifica, o mesmo povo que estava apoiando Jesus. E aí me fez lembrar também de Pedro, quando Pedro falou que está com Jesus até o final, que se todo mundo abandonasse ele, Pedro jamais abandonaria. E muitas vezes é o que a gente faz, né? A gente fala, não, nós vamos estar, nós vamos fazer, vai acontecer, mas no primeiro aperto que o Senhor faz com a gente já quer correr fora, né? A gente já quer, porque é a nossa humanidade, né? Muitas vezes a gente fala que vai estar até o final, aconteça o que acontecer, a gente jamais vai largar de Jesus, mas quando acontece um probleminha a gente já explode, a gente já quer descontar em todo mundo, já esquece, né, de quem é Jesus na nossa vida, já esquece, se a gente assim trata o nosso próximo com amor, é por Jesus, né? Se a gente fala do amor de Jesus, é porque a gente sabe o que Jesus fez na nossa vida, a gente sabe de onde Jesus nos tirou. E quando a gente tem essa consciência, a gente lembra de que a gente não é melhor do que as outras pessoas, que a gente tem que tratar as outras pessoas da mesma forma que Jesus também fez com a gente e olhar com misericórdia, né? E é isso que o Senhor falou comigo, que quando a gente lê a palavra de Deus, o tempo todo o Senhor nos constrange, né? Nos constrange pelo nosso jeito de ser, pela nossa maneira de agir, porque muitas vezes a gente quer jogar tudo pra cima e esquece do que Jesus fez pela gente, né? Jesus, ele se entregou por cada um de nós, mesmo sem que a gente merecesse, né? Mesmo sabendo que antes de eu estar aqui hoje, um dia eu estive lá fora, né? Fiz coisas que muitas vezes não agradou o Senhor, como esses dias eu estava conversando com a minha irmã. Quando a gente tem um filho, a gente quer, né? A gente ensina os nossos filhos no caminho, mas o que acontece muitas vezes a gente quer apertar demais, sendo que a gente esquece que lá atrás a gente não começou 100% certo, né? Eu conheci o meu esposo com 15 anos, então eu tive filho antes da hora, e hoje vendo meu filho sendo melhor do que eu, porque ele tem 20 anos e ele vai casar tudo certinho, e muitas vezes a gente, uma coisinha a gente já quer apontar, né? Já quer falar, conselho a gente tem que dar, a gente tem que ensinar a palavra, mas a gente tem que lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? O que o Senhor fez, quem nós éramos e quem nós somos